Hoje é 18 de maio de 2023, são 16 horas. Eu estou aqui numa introdução muito pequena, antes de nós começarmos a conversar. Eu estou aqui em São Paulo, no escritório. O ministro Sebastião Reis está em manga de camisa. Nós combinamos antes. Nós combinamos antes que íamos ficar em família. Só que eu estou com esse casacão aqui, porque São Paulo faz muito frio e Brasília deve estar com um tempo muito mais ameno. A razão da nossa conversa de hoje é que Sebastião Reis Júnior, além de um excelente juiz, é um belíssimo fotógrafo de arte e tem uma vocação sociopolítica também muito grande. Pegou a sua máquina fotográfica à moda dos pintores do século XVII, foi aos presídios femininos que nós temos, evidentemente com autorização e com descrição adequada, fez as suas fotografias das presas com as suas vocações íntimas, que são, evidentemente, perlustrantes do sistema carcerário, e está a nos prestar um serviço extravagante, extraordinário e muito importante também para a nação brasileira, porque nós vamos cuidar dessa coisa toda e vamos cuidar também da sexualidade, que foi o padrão principal que nos puseram na vida quando nós fomos, inclusive, gerados nessa perspectiva toda que nós estamos atravessando hoje. Então, hoje nós vamos cuidar disso aí, porque o Superior Tribunal de Justiça abraçou esse ideário do ministro. E o Superior Tribunal de Justiça vai fazer um seminário no dia 22 de junho, 22 de junho. em Brasília, um seminário gratuito, mas com inscrição presencial. Quem estiver lá recebe o certificado. E quem se inscrever e não estiver lá não há de recebê-lo, porque nós estamos exatamente num período em que nós precisamos chegar mais perto, não é, Sebastião? E nós dois vamos conversar como próximos que somos, porque nós somos família. O Sebastião Reis Júnior nunca há de votar num caso meu e vice-versa, porque estamos absolutamente impedidos. Então, podemos, inclusive, nos tratarmos como você, você, Paulo, e você, Sebastião, o que vence a minha timidez de octogenário, porque eu nunca consegui tratar um ministro como você. É a primeira é a primeira vez em 62 anos de advocacia criminal que eu chamo o ministro de você e não Vossa Excelência, mas nós somos primos e irmãos. Dentro dessa introdução, que é muito pequena, Sebastião, você está com a palavra e exponha aquilo que você quiser respeitante ao assunto, depois nós vamos conversar mais um pouquinho. Bom, Paulo, primeiro é um grande prazer estar aqui, ou seja, conversar. A gente, ao mesmo tempo que a gente está tão perto, a gente fica tão distante, né? Essa correria dos dias atuais, ela não acaba não permitindo encontros mais tranquilos, né? Que a conversa possa se prolongar ao longo da tarde, né? Mas então é sempre bom revê-lo. Bom, há uns 5 anos atrás, eu fui convidado pelo pessoal do IDDD a fazer uma visita ao Presídio Pinheiros 2. Opa, caiu a câmera aqui. Pinheiros 2, em São Paulo. E a ideia era conversar com umas presas transexuais. E eu aceitei na mesma hora, fui e passamos uma tarde inteira lá. E foi uma conversa extremamente interessante, uma manhã inteira, quer dizer. Foi uma conversa extremamente interessante, onde foi possível perceber algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas, que muitas, na verdade, a grande maioria,
daquelas que estavam lá, me falaram que era a primeira vez, o primeiro presídio onde elas estavam se sentindo respeitadas. Ali, em Pinheiros 2, elas podiam usar cabelo comprido, tinham direito a sutiã, calcinha, ou seja, não precisavam usar roupas masculinas nem nada. E isso foi uma revelação de peso. E em um segundo momento que eu já imaginava, mas ouvir de em viva voz é muito mais difícil, é um pouco de desesperança que tomava conta daquelas moças. Desesperança porque a grande preocupação de todas era o que fazer depois quando saíssem do presídio, né? A grande maioria delas já eram abandonadas pela família, ou seja, tinha pouco apoio familiar, pouco ou nenhum apoio familiar. Elas já tinham o carimbo, né, de transexuais, o que em pleno século XXI, né, ou seja, nós estamos ainda convivendo com esse tipo de preconceito em 2022 e nós ainda estamos quase na idade na idade escura, né? Ou seja, convivendo com esse tipo de preconceito, com esse tipo de temor, né? Parece que a liberdade, a intimidade sexual da pessoa que está do outro lado da rua é uma coisa que nos incomoda, que cada um faz, né? Em terceiro lugar, a falta de perspectiva, né? O fato de serem ex-presidiárias quando elas saírem, né? Então, é uma situação bastante difícil isso. Mas eu tive essa conversa, ou seja, eu tive a oportunidade de falar com várias delas. Na época eu gostava de fotografar, mas ainda não tinha desenvolvido ainda questões mais audaciosas, né? Ou seja, ideias mais ousadas com a máquina fotográfica. E passado um tempo, eu vi um livro da Nanda Moraes, que é uma fotógrafa, é um livro chamado Ausência, em que ela faz uma relação, ela fotografa várias presas, e o nome já diz, ou seja, o problema do distanciamento da família, do abandono, da solidão, né? Da dificuldade de relacionamento dessas presas com as famílias, com filhos, com companheiros, com etc. E esse livro me marcou, e eu falei, poxa, mas por que eu não posso fazer uma coisa semelhante, né? Eu acho que eu tenho um espaço para isso. E aí eu procurei o pessoal em São Paulo, com quem eu tinha ido lá de novo, e dessa vez eu acabei indo pelos braços do IBCCRIM, e a Marina, que era então presidente do IBCCRIM, eu conversei com ela, ela topou a ideia na mesma hora, nós marcamos um dia, fomos a Pinheiros 2. Eu, na oportunidade, inclusive, eu fui com meu filho é estudante de Direito, nós fomos juntos, eu quis que ele conhecesse aquela realidade. Nós fomos, passamos uma manhã inteira lá, entramos, conversamos com a direção do presídio e entramos nas celas, né? Ou seja, não foi uma conversa, entramos nas celas. É um presídio masculino, mas com uma ala, não é nem uma ala, com algumas celas dedicadas a presas transexuais. E aí eu tive a oportunidade de entrar nessas celas, de conversar com as presas e de apresentar essa proposta, ou seja, de fotografá-las e se elas aceitariam isso. E a ideia foi aceita na mesma hora e muitas delas imaginavam que iam ser fotografadas naquele momento. Eu lembro que tinha uma delas sentada no beliche, na hora que eu falei, ela pulou do beliche e falou, agora mesmo. Eu falei, não, calma, não vai ser agora. Vai ser no segundo momento. Aí veio aquela parte burocrática, né, de pedir autorização, aquelas coisas todas. Passado um mês e pouco, eu voltei lá. Dessa feita, eu voltei com a minha filha, que também é estudante de Direito, e eu acho que ela ia ter. É interessante conhecer essa realidade. E nós fomos para um espaço no presídio. Nós dei sorte, que era um dia muito bonito, um dia ensolarado, e nós passamos uma manhã inteira. Eu tirei mais de 1.000 fotos das presas, eram só as presas voluntárias, eram cerca de 30, 40 presas voluntárias, e eu passei a manhã toda tirando fotos, algumas posadas, algumas
espontâneas, né? Ou seja, que eu ia no meio lá, a gente ia passeando com a máquina, ia fotografando enquanto elas conversavam e tal. E aí deu a ideia de fazer um livro sobre isso. Mas eu não sou, ao contrário de você, Paulo, eu não sou alguém chegado apesar de ter sido advogado por 25 anos e juiz há praticamente 12 anos, eu não sou dado muito a escrever. Não é a minha, o meu caminho principal. E aí, mas eu tive uma ideia. Eu falei, por que que eu não vou não procurar outras pessoas e usar essas fotos não como não é um livro de fotos, né? É uma coisa que eu sempre bato a tecla, não é um livro de fotos. É um livro onde as fotos provocam o debate sobre a questão da pessoa trans, né? Não só da pessoa trans presa, mas da pessoa trans em geral, todos os aspectos deles. E eu fui conversando com algumas pessoas, e pessoas do mais amplo espectro, né? Ou seja, tem jornalista, tem médico, tem advogado, tem juiz, tem promotor, tem estudante de direito, tem político, ou seja, a ideia foi pegar o máximo possível a diversidade de autores para ter uma diversidade de textos. Então, eu tenho desde desenhos, charges, né? A Laerte contribuiu com uma charge para o livro. Eu tenho amigo meu, artista plástico em Portugal, ele fez um desenho para o livro, né? E eu sei, e aí eu tem gente que fez poesias, tem gente que fez cartas, tem gente que fez contos, tem gente que fez textos técnicos, jurídicos, realmente, enfrentando essa questão, tem experiências pessoais, tem. Então, há uma diversidade muito grande de textos. Eu estou ficando muito feliz com o resultado final, porque eu acho outro dia eu estava falando em dar voz às presas e a minha filha me corrigiu. Não, não, você não está dando voz às presas. Elas já têm a voz delas. Você está dando ampliando essa voz, ampliando o alcance do que elas querem, né? Essa é uma oportunidade que você está dando. Ou seja, elas falam por si mesmas. E eu acho que as fotos, os olhares, os gestos, os sorrisos, as tristezas, né? Às vezes você vai ver fotos, essa foto que está no meu fundo foi uma das fotos que eu tirei lá, você vê elas estão sorrindo, estão felizes, mas existem outras fotos que elas estão tristes, estão pensativas, estão contemplativas, tal. Então, tudo isso é um modo de se comunicar, né? De passar uma mensagem, né? E a ideia foi justamente essa. Eu estou muito feliz, ou seja, quando você falou que o tribunal encampou a ideia, na verdade, a ministra Maria Tereza, ela já fez, ela realmente tem uma visão diferenciada, uma visão realmente humanista, né, do que se passa hoje, e já teve uma oportunidade que nós conversamos sobre a questão do direito das pessoas trans, um debate no tribunal, e agora nós vamos ter na verdade, nem, Paulo, não é nem um dia, é uma semana, é um seminário que vai ter uma semana, são vários dias, tem o patrocínio da Embaixada da Suécia, em que nós vamos debater esses assuntos diversos, não só da transexualidade, mas problema do racismo, das minorias em geral, né? É uma coisa muito interessante, eu acho que o tribunal tá aproveitando a penetração que ele tem, né? Ou seja, um tribunal com espaço franqueado na internet, né? Ou seja, nós temos essa possibilidade de debater, de divulgar, de disponibilizar informações sobre esses assuntos, e a gente tem feito isso. E uma preocupação não só do aspecto jurídico, né, mas do aspecto geral. Ou seja, você vai falar, há 3 semanas atrás, teve um seminário extraordinário sobre a questão indígena, inclusive com a presença do Sebastião Salgado, que na oportunidade inaugurou uma exposição e doou fotos para o tribunal, né? Então a gente tem visto isso, isso é muito legal, a gente usar esse poder que nós temos em razão do cargo que eu ocupo, ou seja, que o tribunal tem, né? Essa capacidade de penetrar, de falar, de debater, né? De ser ouvido, né?
sobre questões dessa natureza. Então, ou seja, na essência, essa é uma ideia que está começando, na verdade, porque eu tive a oportunidade, depois disso, de visitar as APACs em Belo Horizonte, em São João del Rei, e também fiquei profundamente impressionado com o que estava lá, estava acontecendo lá, ou seja, um sistema prisional completamente diferente daquilo que nós enfrentamos, onde é um sistema prisional onde os presos gerenciam o próprio presídio, né? Eles não têm uniforme, eles usam roupas comuns, não têm, são identificados pelo nome pessoal, ou seja, usam crachás, né? Trabalham, estudam o dia inteiro e saem das celas às 6 horas da manhã e voltam às 10 horas da noite. Tem obrigação, nenhum preso fica sem trabalhar ou sem estudar e produzem, né? Os presídios são quase autossustentáveis. O custo de um presídio, de uma PAC, é metade de um presídio natural, de um presídio normal que nós enfrentamos, né? Então, são coisas assim que dão resultado. Há 2 semanas atrás, eu fui ao Rio de Janeiro visitar um presídio feminino e vi assim, o prédio principal, um prédio desgastado, velho, envelhecido, mas com um lado positivo que era sem superlotação, né, que é uma maravilha nos dias de hoje, e na área destinada a gestantes, as mães gestantes, era uma cela maior, arejada, pintada, né, com motivos alegres, tudo, uma ala para 40, para 20 presas gestantes, que só tinham 4. Então, elas estavam com bastante conforto, bastante espaço, né? Nossa, e a ala destinada às presas com filhos, né, é que me surpreendeu, porque eu entrei e eu estava numa creche normal. Não tinha cela, não tinha nada que lembrasse um presídio, né, paredes todas pintadas, coloridas, berçários, as mães dormiam, tinha uma cama, do lado da cama tinha um berço, lugar para amamentação, lugar para as presas prepararem a alimentação das crianças. Ou seja, uma coisa assim bem, claro, não é o ideal, não é uma maravilha, né? Mas é um presídio. Mas um ambiente bem agradável, bem colorido, tudo. Inclusive, e no mesmo prédio tem uma escola pública. E quando eu entrei, eu me vi numa escola pública, realmente era um corredor, várias salas de aula, e no corredor você tinha aqueles quadros e avisos que tem em colégio público, desenhos com a arte dos alunos, tudo. Então, isso tudo me faz, ou seja, esse contato que eu tive com as presas, elas dizendo que ali elas estavam sendo tratadas com respeito, com dignidade, tudo. O que eu vi nas APACs, o que eu vi nesse presídio, me mostra, me leva a ter um pouco de esperança, né? De saber que há possibilidade. Ou seja, ninguém está dizendo, eu sempre insisto nisso, não estou dizendo que quem errou não deve pagar. Ninguém está querendo aqui dizer simplesmente que as pessoas dizem, não, vamos passar a mão na cabeça, vamos soltar todo mundo, vamos dizer, não, errou, vai pagar, vai responder pelo crime que cometeu, tudo. Mas eu acho só que a pena é a reclusão, né? A pena não é a humilhação, a pena não é você tirar os direitos, mínimos direitos, tirar a dignidade da pessoa, como acontece em uma boa parte de presídios aqui no Brasil, que a gente vê, né? Isso que esses presídios que eu frequentei, é claro que são presídios diferenciados. Isso não é a regra, infelizmente. Então você convive com presídios com superlotação, quase o dobro de presos em relação à capacidade prevista, né? Mas é Sim. isso, Paulo, ou seja, foi essa possibilidade, né? Ou seja, de usar uma coisa que eu gosto, que é a fotografia, né? Eu, ta- Para registrar e propiciar o debate sobre um assunto tão, como é que eu falo? Não é só objeto de preconceito, né? As pessoas parecem que têm medo de debater sobre isso, né? De discutir sobre isso. Hoje em dia, a patrulha, né, é tão grande que alguém fala em defesa de presos, alguém fala em defesa da pessoa transexual, e alguém fala em defesa de qualquer tipo de minoria, essa pessoa é achincalhada no dia seguinte, né? É ameaçada, tá, etc. Então, é um momento muito difícil. E aí eu acho que eu tive a oportunidade
de ter a ideia e ter as condições de fazer esse projeto. Pois então, você está dizendo essas coisas muito importantes e eu estou me lembrando dos primeiros tempos da minha advocacia criminal, quando eu era jovem, já faz muito tempo. E eu tinha um amigo que era juiz de direito, um juiz muito bem posto, por sinal. E um dia ele me disse, falou, Sérgio, eu não posso estar com você porque eu vou jogar tênis. E eu pensei, mas como um juiz jogando tênis? Juiz naquele tempo, quando praticava o tênis, quando velejava, quando praticava um esporte físico diferenciado, era olhado com extravagância. Você não podia sequer jogar tênis. Então, eu vejo você hoje, que é um excelente ministro, dando conta de uma tarefa importantíssima e, ao mesmo tempo, você é um primoroso fotógrafo de arte, como a sua prima, que é minha filha, a Paula Baia, que é procuradora da República, e fotografa também muito bem, não é? A Paulinha é nossa filha muito bacana, e sua prima também, que se dá esse tipo de atividades. Mas o que me parece extremamente importante em relação a essas presas é aquele aspecto que nós conversamos perfunctoriamente, nós temos pouco tempo nesse tipo de entrevista que eu estou fazendo com você, nós não temos muita largueza na conversa, respeitante a sexualidade dentro do presídio ou dentro do sistema. Você visitou aí uma área que tem as chamadas transgênicas ou transexuais, vamos chamá-las assim, e tem uma opção sexual que não é a vida como uma opção sexual dita rotineira. Eu estou sendo elegante. Elas foram condenadas, sim, mas elas não foram condenadas à castração da atividade sexual, não é isso, Sebastião? É sinuoso nós conversarmos sobre isso dentro de uma participação absolutamente ortodoxa, como acontece com juristas. Mas nós pensamos nesse aspecto e eu consultaria você, porque eu sou um rabulão, eu sou um criminalista velho que já não estuda mais. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho a pretensão de inventar. Às vezes eu consigo inventar bem, às vezes eu invento mal. Quando eu invento mal, eu me machuco. Mas então, eu disse a Dione Stamato Leite Fernandes, que é minha mulher, e que conhece vocês bem, admira muito você também do seu lado. Eu digo, ô, Johnny, a nossa Constituição Federal é castiça, não é? É uma senhora muito pundonorosa, não é, Sebastião? Mas, o Paulo, você vê como é que são as coisas. Uma das É, dificuldades, um dos problemas que as presas, as transexuais, elas enfrentam, e isso foi uma reclamação genérica, todas elas, é o problema do hormônio. A grande maioria tomava fora do presídio hormônio, para fazer tomava hormônio, né? E com a chegada, com a prisão, elas não têm mais acesso. E isso dá uma série de problemas, né? Ou seja, você, na verdade, você está interrompendo um tratamento com todas as sequelas e consequências e reflexos daquilo no dia a dia da mulher, né? Então, é um problema. E aí, eu conversando com a direção do presídio, que eles falaram o seguinte: nós não temos condições de dar o acompanhamento médico necessário para que esse tratamento continue. Inclusive, uma das coisas que eles percebem é a tentativa de contrabando para dentro do presídio dos hormônios, porque elas sentem muito falta disso, né? Mas, por exemplo,
nas APACs, eu vi nas APACs, na APAC que eu fui a uma APAC feminina em Belo Horizonte, em que eu me senti dentro de uma escola pública. Era uma escola pública, tinha muros, mas todos eles pintados, coloridos, etc, etc. E com o espaço íntimo para visitas íntimas, montado e feito pelas próprias presas. Então eram paredes todas desenhadas, com tudo muito cuidado, lençol, tudo muito bonitinho, muito, muito, muito jeitoso, aquele negócio todo, que elas mesmas cuidaram de preparar, de montar, né? Pois então, E, pois então, Sebastião, você entende, você que é um constitucionalista muito pleno de sabedoria jurídica, você entende que a nossa Constituição protege a atividade sexual como direito fundamental, porque as presas, evidentemente, são criaturas humanas e praticam o sexo, a o, moda o, delas. Ô, Paulo, eu acho que elas têm todo o direito, né? E eu acho que cabe ao Estado agir no sentido de propiciar condições que isso se realize. É claro, pela dificuldade natural, que ela não vai poder ter uma vida que teria se tivesse aqui fora. Não Por só exemplo, elas, como qualquer presas, preso, né? se uma Qualquer presa preso. casar com outra presa dentro do presídio. Olha, eu tive uma sensação que foi um momento que foi muito interessante. Eu estava conversando com uma presa e tirando fotos, e depois ela chega para mim e pergunta e fala o seguinte: ela falou que queria se casar, queria se casar. Não, tal, como é que eu poderia ajudá-la a se casar? E nesse presídio, em Pinheiros 2, eles fazem um trabalho sensacional. Então, tem um trabalho de identificação, todas as presas saem de lá com nome, com documento, com nome social, essa coisa toda. E eu falei, olha, eu acredito que aqui o presídio vocês vão te permitir, se você realmente quer se casar, eles vão te dar toda a orientação necessária para isso, a papelada necessária, o que que você precisa fazer, essa coisa toda. E ela ficou muito feliz com a informação. Aí, passado uns momentos, ela chega e quer tirar fotografia ao lado de uma outra presa, né? E aí eu viro para ela e falo assim, olha, eu não quero causar aqui o rompimento do namoro. Depois seu marido vai ficar chateado, você está tirando foto com outra pessoa aqui, e a culpa vai ser minha. Eu não quero essa confusão aqui, né? Mas ela riu aquele negócio todo e não sei, ou seja, depois eu acabei não sabendo se ela conseguiu, mas eu acredito que sim. E, inclusive, lá, você percebe nitidamente, tem casais presos, presos, É, inclusive, na mesma cela, né? E as celas são beliches, e os beliches todos, pelo menos nas celas das presas trans, das presas trans, todas elas têm cortina, são bordados, que elas mesmas fazem, então elas têm um mínimo de privacidade lá dentro, pois né? então, Sebastião, nós temos só 5 minutos a mais, porque Perfeito. Aham. nós estamos fazendo essa entrevista pelo Zoom e o meu assistente aqui acaba de me dizer que nós temos só 4 minutos remanescentes. Mas esse começo de conversa foi o introito do que vai ser o seminário que vocês vão fazer lá Exatamente. no recinto sagrado do Superior Tribunal de Justiça. Vocês Exatamente. debater, discutir, improvisar, praticar a dialética sobre uma questão que a nossa própria justiça tem um pudor muito grande de cuidar, não é? Que é o sexo na plenitude, não é? O Paulo, Paulo, eu não digo não só pudor, né? Eu acho que eu posso dizer até medo, né? De enfrentar esse assunto, né? o Paulo Eu acho Sérgio, que mais do que pudor é medo. Eu acho que são assuntos que, no fundo, a gente evita enfrentar, né? o Paulo Sérgio, aos 88 anos, não cuida mais disso. Mas, teoricamente, ainda tem uma certa dose de aproximação
com aspectos teóricos. Eu tenho aqui uns 50 livros de medicina legal. Eu sou um médico frustrado e um sexólogo em plena decadência também, viu? Mas é uma característica curiosíssima. Vocês vão discutir abertamente, não, Sebastião? Porque a sua proposta é esta. Não, o livro, a ideia do livro é provocar esse assunto, né? Eu sempre falo que o livro é um primeiro passo. Ele não É. vai se encerrar no livro, né? Eu acho que esse seminário que vai ter no tribunal, ele é mais amplo, então ele vai enfrentar, eu acho que não vai ter condições de se aprofundar tanto em detalhes, né? Eu acho que é um primeiro passo que o tribunal está tomando para colocar esses assuntos, que vamos dizer assim, que são tidos como secundários, né? Como, são vistos com um certo tabu, que eles sejam debatidos. Mas é sempre uma primeira oportunidade. Eu acho que a ideia é dar um passo, é provocar o assunto, cutucar a onça com a vara curta, né? E ver até onde que isso vai parar. Ou seja, nós não podemos realmente nos omitir e deixar de falar sobre isso. Então, no dia 22 de junho, Isso. pelo início desse seminário, com o lançamento deste livro, cuja capa eu vou colocar na introdução dessa nossa conversa. Como nós temos só 40 minutos, é uma vontade muito grande de nós continuarmos conversando sobre isso, até com jovialidade, não é, É, Sebastião? exatamente. Paulo, e isso, assim, como o livro é o primeiro passo, né? Nós podemos fazer ou ter outras conversas. Assunto não vai faltar. E vocês vão fazer isso em São Paulo também, não é? Vamos lançar em São Paulo também, provavelmente no dia 18 de agosto. E vão ser recepcionados por nós todos aí como irmãos. Vai ser um prazer. Um Tá abraço bom? para você, Paulo, obrigado por tudo. Um grande abraço. um abraço para Beijo você. para Dione. Tá, um abraço para vocês também, para a Ana, tudo. Tá? Tchau. Tchau.